Os acampados, ninguém ouviu, muito pelo contrário, foram humilhados, inclusive pelo relator dessa comissão, que tratou com desmerecimento, que invadiu um barracão, que abria os barracos, porque não pobre... É verdade. É verdade. Não é verdade, não é verdade. Eu gostaria que assegurasse a minha palavra, senhor presidente, a senhora está me acusando de algo que eu não fiz. A sua fala é uma acusação. O lugar que nós fomos, o deputado Newton Tato estava ao meu lado, era um bar cheio de cerveja. Quer dizer, não bastasse invadir propriedade, faz bar dentro de acampamento. Então não vem falar coisa que a senhora não sabe, porque a senhora não estava nem lá. Tá deputado, bom? Então, a senhora não foi. Calma, deputada, calma. A senhora não respeita quem fala. Deputada, respeite, deputada. Não grite. E a senhora tá brava porque a FNL, ali é o seu curral eleitoral. É por isso que a senhora tá bravinha. Porque ali é o seu curral eleitoral, é por isso. Deputada Sâmia, tenha calma. Visite a policial da PM de São Paulo, deputada. Com a palavra, deputada... Amanhã o seu padrinho político vai vir aqui. Ok. Com 4 minutos, por favor, 4 minutos. Se você é de direita e sente aquela satisfação quase pedagógica ao ver a esquerda tropeçando nas próprias contradições, então preste muita atenção, porque este vídeo é para você. Hoje, reunimos uma coletânea de momentos verdadeiramente icônicos em que políticos e militantes de esquerda tentam impor suas narrativas, mas acabam sendo desmentidos pelos fatos, pela lógica ou simplesmente pelo bom senso. E o resultado é constrangimento público, micos memoráveis e muita vergonha alheia. Mais do que rir, a proposta aqui é refletir. Refletir sobre como discursos ideológicos frágeis, quando confrontados com a realidade, desmoronam diante das câmeras. A esquerda adora criar versões convenientes dos fatos, mas como você verá, a verdade tem um hábito incômodo. Ela sempre aparece. Agora, antes de continuar, já deixe o seu like para fortalecer o canal. Inscreva-se se ainda não for inscrito e ative o sino para não perder nenhum conteúdo. Compartilhe este vídeo com aquele amigo que ainda acredita nessas narrativas prontas. Agora, vamos aos momentos que a esquerda certamente preferia esquecer. Bandido! Verdade! Ladrão! E tu não gosta, hein, jumento idiota? Na história jurídica, não se tem conhecimento de um indulto graça, que chama, no caso específico, tão personalista como feito pelo presidente da República. Mas no caso do César e Batiste, por exemplo, que foi um indulto também concedido pelo ex-presidente Lula. No meu ponto de vista, são fatos totalmente diferentes. Deputada, mas o que é pior, um criminoso que assassina 4 pessoas ou uma pessoa ter uma opinião e, por mais que eu não concorde também, e você também não, é uma opinião. Bem rapidamente, que eu tenho que voltar porque a ordem do dia já começou, o objeto da nossa conversa aqui é o decreto que trata do Daniel Silveira. E aqui o que eu estou dizendo para vocês é que, do nosso ponto de vista, não é possível conceder um indulto para uma figura que o tempo todo ultrapassa as fronteiras democráticas. Você tá mentindo, que eu sei. Você tá mentindo. Você tá mentindo. Vendo aquele pedaço de terra. Sim. Entendi. Não era nosso. Quando você fala de se sentir ameaçado, você acredita que as crianças também se sentiam ameaçadas, que havia também esse sentimento ruim ou de terror entre as crianças quando eles faziam esse tipo de aproximação com vocês? Eu creio que sim, né? Porque uma vez me ameaçar, eu tenho netos, né? Me ameaçar, eu estando com meus netos lá embaixo, para me arrancar do barraco à força. Meus netos iam ver uma ameaça, não? E quando destruíam barraco... Deputado Kim, só uma questão, está terminando a metade do tempo de Vossa Excelência. O senhor vai... Vou usar os 17 segundos e passar o resto para o deputado Lucas Redec. Tu vai usar todos os tempos? Não, 17 segundos. Ah, ok. Só para uma última pergunta. Senhora Necilene, uma última pergunta. Sim. Quando destruíam esse barraco com uma pessoa dentro, né?
essa pessoa, com que tipo de ferimento ela saía dessa destruição do barraco? Às vezes não saía ferida. Lesionar, não. Eles tiravam a pessoa de dentro, saía, tirava para fora e os outros iam lá e derrubavam com martelo e tal. Obrigado, Nilcilene. Obrigado, Ivan. Agora, é o Evair que vai usar? Evair, então. Deputado Evair. Deputado Evair. Só um minutinho, o relator vai fazer. Evair, só uma confirmação, um minutinho só. Essa Mônica que a senhora se refere é a Mônica Castanho Molina. Eu peço que confira se é essa mesmo. Não sei o sobrenome. Questão de ordem, senhor presidente. Nós vamos verificar. Obrigado. Questão de ordem com base no artigo 36, inciso 2. O que diz o artigo 36? A Comissão Parlamentar de Inquérito poderá, observada a legislação específica, determinar diligências, ouvir indiciados, inquirir testemunhas sobre compromisso, requisitar de órgãos e entidades informações, e por aí vai. Não existe na CPI a figura de convidado. Quem senta aqui para falar a CPI tem que estar sob o juramento de falar a verdade, sob pena de cometer crime a imputar aos outros crimes que estão sendo imputados aqui. A depoente, por várias vezes, imputou crimes como tortura, violência, perseguição, e foi seguida por outros parlamentares que, na mesma toada, fizeram isso. Portanto, se não tiver essa responsabilização sobre a depoente, essa sessão aqui é nula. É nula para efeitos de indiciação, de criminalização, e é nula para efeito, inclusive, do relatório do senhor relator. Portanto, eu quero que o senhor decida essa questão de ordem, ou tornando nula essa sessão, tornando nulo esse depoimento, ou então que a convidada se transforme em testemunha e tudo que ela disse aqui tem que ter a responsabilização. Está muito grave o que está acontecendo aqui. As pessoas estão imputando às outras crimes. Crimes sem você provar que é crime também. Então, a senhora vai responder por aquilo que a senhora não puder comprovar. Assim como os deputados também que estão aqui criminalizando os outros. Convidada, seu presidente. Eu quero contra-argumentar. Deixa a deputada terminar. Quero contra-argumentar. Ó, meu tempo. Ok? Ó, meu Por favor, tempo. deputada. Vou terminar aqui depois. Como é crime também o que os parlamentares estão falando aqui, imputando crime sem prova. Nós estamos ouvindo discursos aqui absurdos de tortura, de perseguição, de morte, de destruição de casa. Precisa trazer provas, até porque esse tipo de crime não é alcançado pela imunidade parlamentar, não. As pessoas vão ter que responder. Então, precisa que quem está depondo aqui saber da responsabilização que tem ao imputar crimes. Portanto, eu quero que o senhor declare nula essa audiência para efeitos de resultados dessa CPI, ou então as pessoas que estão aqui como convidadas sejam transformadas em testemunha e tudo que disseram até agora seja passível de prova. Elas têm que ser alertadas sobre isso. É esse o papel dessa CPI. Velha prática da esquerda de intimidar, assim como o MST faz também. Contra-argumentar. Parágrafo 6º do artigo 95. Contra-argumentar. Vai contra-argumentar. Só um minutinho, a dona Nilcilene, só quer fazer uso da palavra, dona? Deputada, eu estou afirmando o que eu vivi. Eu quero que o senhor decida a minha questão de ordem. Depois o senhor passa para ela. Tá bom, o que eu vivi. Obrigado. Deputada Gleisi, conforme artigos 255, 256, essa é uma audiência pública e essas pessoas são nossos convidados. Inclusive, o governo, na última audiência, pediu para que trocasse convocação por convidados. Então, eles são convidados e, assim, eles podem fazer o seu testemunho desta forma. Então, pode... Vou recorrer da sua decisão, deputado. Ok, deputada, ok. Só para ratificar o que Vossa Excelência já falou. Na verdade, embora a colega tenha dito que não pode chamar as pessoas como convidadas... O senhor já encaminhou, presidente, a questão de ordem e já foi dita... que vai ser... Eu já falei, deputado. Recurso. A deputada já falou que vai recorrer. Por favor, posso continuar, senhor presidente? Se o senhor já indeferiu, ele não tem que contraditar essa questão. Posso continuar, senhor presidente? Qual que é o artigo? Posso continuar? Eu já falei. Artigo 95, parágrafo 6º. Já procurou aí? Então, deputado Éder Mauro... Então, no próprio artigo que a deputada... O presidente já indeferiu a questão de ordem, não há contraditar mais. Presidente, só um pouquinho, deputado. Deputado, eu já indeferi. O senhor já está chegando à sua inscrição, tá? O governador, ele
fez uma série de ilações, acusações, nenhuma delas com nenhuma prova, e falou muito a respeito da sua própria biografia e trajetória, mas omitiu ou se esqueceu de trazer alguns fatos que são muito relevantes para a sociedade brasileira e para essa CPI. Ele acusou o Movimento Sem Terra de ter relações com narcotraficantes, porém, esqueceu de dizer que tem relações íntimas com o senhor Alexandre Medley, que foi um dos principais doadores da sua campanha, e que no ano de 2000 foi indiciado na CPI do narcotráfico após ser flagrado operando refino de cocaína. A CPI, que aconteceu nesse Congresso Nacional. E aí ele vai lá e acusa o MST de ser o narcotraficante. Ele acusa o MST de uma série de barbaridades, mas esqueceu de dizer que o seu tio, Antônio Ramos Caiado, está na lista suja do trabalho escravo, porque foram encontrados 4 trabalhadores em situação análoga à escravidão dentro da sua carvoaria, e que seu primo, Enival, que atua no ramo da mineração, responde a uma série de inquéritos por depredação ambiental, por desrespeito aos direitos humanos, e que você, quando foi deputado, atuou na flexibilização do licenciamento ambiental para agradar seus familiares. Esqueceu de dizer que quando Chico Mendes foi assassinado, Chico Mendes todos conhecem, dá o nome para o nosso instituto, ICMBio, que foi assassinado a mando da UDR. Vocês sabem quem era o presidente da UDR nessa época? O governador que falou com a gente, senhor Caiado. Um estudo da ONU, senhor governador, mostra que Goiânia é a cidade com a maior concentração de renda da América Latina. No estudo Habitat na América Latina. 1,7 milhões. Talvez os deputados não saibam o conceito de concentração de renda. Senhor presidente, tem que garantir a palavra. Talvez os deputados não saibam o conceito de concentração de renda. Significa que poucos têm muito dinheiro e muitos não têm quase nada de dinheiro. Isso significa desigualdade social, injustiça. E é contra isso que os movimentos sociais e a esquerda e o marxismo, que o senhor tanto diz odiar, combate. E é por isso que existem os movimentos sociais. Porque há sujeitos que são filhos, netos, irmãos e familiares de latifundiários que executam trabalho escravo, que desrespeitam o meio ambiente, que são chefes de facções, de milícias rurais, que assassinam lideranças como Chico Mendes, que enchem a boca para falar mal de um trabalhador que entra no movimento social para lutar por reforma agrária, que o senhor diz que conhece as leis, mas desconhece a Constituição. No artigo 5º, no artigo 188 e no artigo 189. Reforma agrária de terra devoluta, que inclusive Goiás é o campeão. Obrigada. Vamos então agora, muito obrigado, a Sâmia, que colocou. Sâmia, deputada, excelente, Vossa Excelência, deputada Sâmia, sinceramente, eu sou uma pessoa que eu vivi durante muitos anos nessa casa. E eu sempre debati com argumento, tá certo? E, sinceramente, quando se leva para um lado pessoal, realmente me dá saudade do meu amigo e seu, deve ser, tomara que seja o melhor professor seu, o Ivan Valente. Sempre foi um homem assim que se postou à altura do debate, tá certo? Nunca utilizou de mentiras, de ilações, de calúnias para vir no ponto pessoal, tá certo? Aqui você tem que entender que nós aqui, por favor, eu ouvi Vossa Excelência. Ele está respondendo, eu ouvi deputada. Vossa Excelência. Respeite a fala dele, deputada. Eu ouvi Vossa Excelência. O governador escutou a senhora falar, depois vai dizer que cortaram o microfone dela aí. Eu ouvi Vossa Excelência. Eu ouvi Vossa Excelência. Sei que senhor presidente, deve ser questão de ordem. Tudo bem, eu ouvi Vossa Excelência. Eu estou falando que um parlamentar que sempre foi líder do seu partido, chama Ivan Mendonça, Ivan Valente, desculpe, Ivan Valente, sempre foi uma pessoa que debateu em alto nível, contestava as posições, mas nunca utilizou de mentira, entendeu? É muito ruim quando as pessoas utilizam de mentira para poder, e é a tese de quem não tem argumento. Quem não tem argumento para refutar, veja bem, tanto não tem argumento para refutar que se você for no meu estado visitar os assentamentos, você vai ver o que o Estado está fazendo. Agora, o assentamento que fazia propaganda e tinha você como deputada federal vive na miséria. Então, onde é que está o senhor? Onde é que está?
Onde é que está a sua capacidade? Onde é que está a sua capacidade de falar que defende o social? Quer dizer, você se beneficia... Por favor, senhor presidente. Vamos escutar a resposta. As perguntas são feitas, aceitem a resposta. Respeitem a fala do nosso convidado. Deputada, a senhora precisa esperar a fala dele. A senhora precisa esperar a fala dele para que respeitem a sua fala. Esses parlamentares, sabe que tipo de militar eles gostam? Do Jair Messias Bolsonaro. Aquele que explodiu uma bomba, aquele que foi expulso do exército, gostam do Pazuello, aquele que não entendia nada de saúde e levou milhares de pessoas à morte por não fazer uma gestão na saúde, visando combater a pandemia. Gostam do Mauro Cid, esse lacaio, que foi envergonhar as Forças Armadas, vestido, fardado, e ficou calado, nem a data do seu aniversário disse. É desse tipo de militar que eles gostam. Infelizmente existe. Porque existe de tudo na humanidade, existe de tudo na nossa sociedade. Então, eles gostam disso, exatamente disso. É esses que vêm aqui representar contra Vossa Excelência. E é importante dizer que os atos de 8 de janeiro, dos chamados patriotas, tem vários colegas aqui indiciados e que têm que responder, que, inclusive, estão nessa comissão. Aliás, estavam aqui alguns parlamentares até pouco tempo. Foram esses, não foi o MST, não. Sabe quem está indiciado lá para responder pelos atos? Os 2 filhos do Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro. Tem também uma deputada que é aqui dessa comissão, a Clarissa Tércio. Mas tem também o André Fernandes, tem a Silvia Vaiapi, tem a Coronel Fernanda, tem o Cabo Gilberto Silva, o General Girão, o Cabo Júnior Amaral, o Otone de Paula, a Carla Zambelli, a Bia Kisses, Felipe Barros, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, o Guga Peixoto, todos lá vão ter que responder porque que incentivaram a quebradeira ao Congresso Nacional, ao Supremo Tribunal Federal e ao Palácio do Planalto. Atos de vândalos, atos de animais que vieram depredar o patrimônio público, fazendo com que o povo brasileiro tivesse que financiar sua reconstrução. Isso é terrorismo. E por isso os senhores vão pagar. Deputado aqui que me antecedeu, vim falar de que eu sou uma dessas pessoas aí investigadas, querendo colocar em mim a pecha de uma pessoa que provavelmente participei dos atos de vandalismo do 8 de janeiro. Muito valentona, falou isso referente a mim, mas está diante de quem estava lá servindo água para os vândalos, e aí não tem coragem de fazer essa correlação. Inclusive, G. Dias, só para ficar claro, lá na CPMI do 8 de janeiro, eu não sei não, mas a impressão que eu tenho é que o governo colocou a sua cabeça na bandeja. É bom já começar a se preparar, tá? A PGR, inclusive o mesmo subprocurador-geral da República, que pediu a abertura da investigação contra mim lá em janeiro, pediu agora o arquivamento. Concluiu que eu não tive absolutamente nada a ver com 8 de janeiro. Mas sigo com a mente e a consciência tranquila. Nunca fui investigado por corrupção e jamais recebi apelido de codinome Diamante. Com a palavra... Pelo menos você não responde por corrupção. Com a palavra, por 1 minuto, deputado Felipe Barros. Com a palavra, por 1 minuto, deputado Felipe Barros. Para você provar? Levanta, deputado. Não tem culhão? Levanta aí. Fala, repita. Repita o que você falou. Eu escutei, repita. Repita. Repita, deputado. Repita. Deputado Repita, Felipe deputado. Barros. Repita, deputado. Seja homem. Deputados, vamos manter o respeito. Presidente. Vamos manter o respeito aqui entre os parlamentares. Vamos manter o respeito entre os parlamentares. Né? Com a palavra... Senhor presidente. Senhor presidente, eu estava aqui. Senhor presidente, o senhor perdeu o comando, aqui, não senhor ouvi presidente. nada. O deputado não falou nada. Senhor presidente, o senhor perdeu... Ok, deputado, tá bom, tá bom. Por favor, 1 minuto. Deputado, na sua fala, o senhor use a palavra. A fala não está com Vossa Excelência. Deputado Felipe Barros, 1 minuto.
Pra cá tu fala grosso, mas com golpista, né? Ó. Senhor presidente. É disso que se trata esse presidente. Senhor presidente, a deputada Gleisi Hoffmann citou o meu nome como investigado pelo Supremo Tribunal Federal. Sim, estou no inquérito das fake news, um inquérito completamente ilegal, abusivo, inconstitucional, aberto em 2019, por uma única crítica que fiz ao Supremo Tribunal Federal quando do entendimento, ou melhor, da mudança do entendimento do STF para livrar o bandido Lula da cadeia. E aí me colocaram no inquérito das fake news. Mas eu quero aqui deixar registrado o meu pedido à deputada Gleisi Hoffmann. Deputada, lave a boca antes de falar em meu nome. Porque Vossa Excelência já foi investigada por corrupção. Eu prefiro ser investigado no inquérito das fake news do que por corrupção. E fui inocentada. Vossa Excelência pediu para que se repetisse o apelido. Eu falo o apelido, tá aqui no noticiário. Vossa Excelência tinha apelido de amante, de coxa, na lista da Odebrecht. Sou sua amante? Então lave a boca antes isso? de falar de mim. Então prove. A segunda maior chacina da história do estado de São Paulo. 14 pessoas que foram assassinadas. Não admito que se faça demagogia sobre a morte de nenhum trabalhador de segurança pública para justificar uma chacina. Não há nenhuma prova de que qualquer uma dessas pessoas tenha alguma coisa a ver com o assassinato desse policial. Eu tô um pouco decepcionado com a senhora. Achei que a senhora, como mulher, ia defender a policial que tomou tiros de fuzil pelas costas do crime organizado. Ontem à tarde eu estive na Santa Casa de Santos visitando a cabo Natiara Gomes. Graças a Deus, e não tem outra afirmação que não seja essa, ela sofreu 7 disparos de fuzil, uma arma de guerra, por 4 indivíduos do crime organizado. Todos os exames do Instituto Médico Legal, as necrópsias, não apontam nenhum sinal de violência, muito menos de tortura. Então, senhores, o que existe pela primeira vez no estado de São Paulo é um governador que tem coragem de enfrentar o crime organizado. Bom, eu vou ler algumas frases ditas pelo Bolsonaro e aí você me dá a sua opinião sobre elas. Aí sim a gente vai ter um mundo feliz, um cara contando piada de nordestino e eu rindo, eu contando piada de outras pessoas e elas rindo. Está proibido contar piada. O mundo está chato para cacete. O mundo está pesado, sabe? Todas as piadas agora viraram politicamente erradas, então não tem mais graça. Se você quer dar risada, é nesses programas de humorismo chato para cacete de televisão. O que você acha dessa questão do politicamente correto, de não poder fazer piada com qualquer coisa hoje em dia? Bom, essa frase foi do Bolsonaro, né? A gente sabe que é uma pessoa completamente insensível, não consegue entender o lado das pessoas, né? Quase sem comentários, né? Bom, agora e se eu te disser que essas frases não foram ditas pelo Bolsonaro, mas sim pelo Lula? Bom, gostaria de ver a fonte. Ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus. Aí sim a gente vai ter um mundo feliz. Tá? O cara contando piada de nordestino e eu rindo. Eu contando piada, sabe, de outras pessoas, a pessoa rindo. Tá proibido contar piada. O mundo tá chato pra cacete. O mundo tá pesado. Sabe, todas as piadas agora viraram politicamente erradas. Então não tem mais graça. Se você quer dar idade, deve ver esse programa de humorismo chato pra cacete na televisão. Mal de homem não foi feita pra bater em mulher. Quer bater em mulher, vá bater em outro lugar, mas não dentro da sua casa ou no Brasil, porque nós não podemos aceitar mais isso. Que há uma evolução política dos negros, tanto homens como mulheres, porque um grande número de gente está adquirindo consciência que não basta ficar achando que é vítima. As pessoas que são analfabetas ficaram analfabetas, porque esse país nunca teve um governo que se preocupasse com a educação. Não só eu sou contra o aborto, como todas as mulheres que eu casei são contra o aborto. A gente quer que a nossa mulher seja respeitada. A gente quer que o nosso companheiro homem, quando a sua companheira trabalha, ele tenha a dignidade de ir pra cozinha ajudar o serviço da mulher, porque assim ele vai ter parceiro. Bom, se foram frases recentes, fico triste de saber. Tem algumas que são recentes, algumas Ah, sim. Se você conseguir me mandar esses links para eu verificar a contextualização, eu gostaria de entender.
que você acha disso? Bom, eu realmente não conhecia, não sabia. Eu acho extremamente problemático, de verdade. Eu vou pesquisar depois para me informar melhor. E eu fico decepcionado de saber sobre isso, mas eu vou pesquisar para saber melhor mesmo. Não, então, aí eu ia te falar uma coisa, beleza. Só que a ideia que eu tenho é que o Bolsonaro também falaria isso. Mais do que o Lula, entendeu? Lógico que eu votei no Lula. Por quê? Poderia ser minha avó lá, menos ele, entendeu? Só que tem um lado também. O Lula não é 100%. Eu só quis tirar o Bolsonaro, entendeu? E agora, eu quero saber de você. Qual desses momentos foi o mais vergonhoso, na sua opinião? Qual cena te fez rir, refletir ou perceber de forma ainda mais clara como certas narrativas da esquerda simplesmente não se sustentam? Escreva aqui nos comentários qual parte do vídeo você mais gostou. A sua participação é fundamental para enriquecer o debate e fortalecer o canal.